Bom, então, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Fico bem feliz de poder encontrá-los aqui, né? Como a gente tinha combinado já inicialmente, nós teríamos apenas 3 encontros. Então, hoje é nosso último encontro, né? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de auditoria, tá? Eu vou abrir aqui a apresentação. E a atividade de auditoria eu já tinha deixado lá aberto no AVE, é um texto, né? Como nós fizemos pouca coisa do sistema de gestão ambiental, eu não vou fazer vocês fazerem a simulação no processo de auditoria, porque a gente acabou trabalhando pouco dentro do sistema de gestão ambiental, tá? Então, eu acabei colocando um texto, tem algumas questões em cima desse texto. E ainda terá uma última atividade, que é do tema certificação de praias, tá? Então, o tema certificação de praias é um tema bem interessante, é bem importante, principalmente vocês que moram na praia, tá? Eu sei que alguns moram, tem alguém, inclusive, fazendo estágio, né, na Secretaria Municipal de, acho que Pontal. Bem legal que vocês tomem conhecimento, tá, desse tema, que influencia muito, né, é bem importante esse processo de certificação. Esse tema a gente não vai fazer encontro, tá, é um tema bem simples, é basicamente regulamentar algumas informações, algumas coisas dentro da gestão ambiental numa praia, tá, cuidar da água, dos resíduos, do esgoto, né, informar os banhistas, vocês vão ver, eu montei um material lá, tem preparado. Existe uma ONG, uma organização, né, a gente chama então a Bandeira Azul, que faz esse processo de certificação, tá, eu coloquei lá as informações, atualizei quais são as praias que para essa temporada em nossa 2021 que vão estar certificadas, aqui no Paraná nós ainda não temos nenhuma, mas temos várias aqui próximos de nós, em Santa Catarina, ali Balneário, Pissarras, tem algumas praias, então por isso que eu atualizei para vocês, né? De repente, se algum de vocês acaba indo para lá, né? É bem legal que vocês, se puderem visitar, né? Já saber como é que seria esse processo de certificação. E daí lá tem algumas orientações e vocês basicamente vão fazer uma atividade que vocês vão escolher uma praia, tá? Essa é a atividade que eu vou inserir lá, já estou explicando para ficar mais fácil para vocês. Vocês vão escolher uma praia e vão fazer o projeto, né? Uma proposta, um balneário, né? Então, vocês vão pensar em uma região que vocês ou visitam uma temporada, a família de vocês tem casa, ou vocês moram, e vão montar uma proposta com algumas orientações, né? Como que seria implementar esse processo de certificação, né, da bandeira azul na praia que vocês escolheram, tá? Então, vocês vão ver o material, tem 3 vídeos, tá? 2 são de praias aqui do Brasil, vídeos curtos, tá? Como os outros, acredito que alguns de vocês assistiram os vídeos anteriores, são vídeos curtos, só para realmente mostrar para vocês terem ideia de como que acontece. E uma praia, porque esse processo de certificação, a gente fala certificação de praias, mas podem ter praias fluviais, tá? Praias de rios. Então, um dos vídeos vai mostrar uma praia fluvial lá em Portugal que recebeu essa certificação, tá? E as marinas também podem ser certificadas. Vocês vão ver aqui no Brasil que nós temos algumas marinas que são certificadas também, tá? Então, tem praias fluviais, praias marítimas e praias e marinas, tá? Então, tem lá todo um material, né? Eu acho que ainda tem mais um encarte lá, um material extra. Eu vou acabar colocando para vocês agora à tarde. Então, esse conteúdo vocês vão trabalhar sozinhos, tá? Vão ler e fazer essa atividade. Então, essa é a última atividade. E agora eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o processo de certificação, tá? Então, é a continuidade da aplicação do sistema de gestão ambiental. Se ficou alguma dúvida do sistema de gestão ambiental, mandem, tá? Daqui a pouco eu vou abrir a apresentação, eu não vejo o chat, mas depois, se vocês quiserem, na hora que eu fiz, professora, eu não entendi se podia ser isso, né? Como a Thais perguntou agora ali, se o processo de produção do tecido, que era a matéria-prima da empresa dela, influenciava. Não é diretamente, né? Então, no caso, quem produziu o tecido que vai ter os impactos ambientais. Ela que, por exemplo, vai fazer só, eu não vi, Thaís, teu trabalho ainda, mas vamos supor que ela faça calça jeans, né? Então, o processo dela de produzir a calça jeans, né, ali de confeccionar, costurar, que é o processo que ela vai causar o impacto, né? Nessa atividade econômica, né, nessa prestação de serviço que ela vai avaliar quais são os impactos, tá? Então,
Vou abrir aqui, então, primeiro eu ponho a tela cheia. Alguém só me dá um ok se está diz se está aparecendo ou não a apresentação? Eu não estou vendo o chat, então, se vocês puderem falar, eu escutei que fez um barulhinho, então... Tá sim, prof. Então, tá, Tá obrigada. apresentando. Então, vamos começar um pouquinho a falar sobre auditoria ambiental. A auditoria ambiental é um tema bem legal. Quem aí se sente super investigador, né, digamos assim, um Sherlock Holmes, é um assunto que vai gostar bastante, né, e é uma profissão bem interessante. Eu coloquei um vídeo lá daquele mesmo canal do YouTube lá, Valor Ambiental, tá, é um engenheiro ambiental, gostei bastante da linguagem dele, são vídeos curtos que ele traz exemplos bem rápidos, né, e conteúdo bem, de forma bem objetiva, as informações. Eu coloquei um vídeo lá dele também que ele fala um pouquinho da auditoria, tá? Mas basicamente a auditoria, a gente vai verificar se as coisas estão acontecendo de forma correta, tá? Por isso que eu falei, pessoas mais organizadas e mais investigativas vão se identificar bastante com o perfil de um auditor, tá? Nós temos auditoria ambiental, auditoria contábil, auditoria financeira, auditoria de processos, nós podemos auditar várias coisas, tá? Então, a auditoria, que tem só um conceito, né, é um instrumento da gestão que tem o objetivo de identificar se uma determinada organização cumpre certos requisitos, tá? A gente falou semana passada do SGA, né, lembra que ele tem um processo de eu planejar, implementar, né, todas as medidas de controle, né, qual que é o objetivo no sistema de gestão ambiental? Reduzir os meus impactos para o meio ambiente. Então, a minha indústria, né, ela está causando impactos para o meio ambiente, minha empresa, estabelecimento, né, a gente falou de todos os locais possíveis de implantar um sistema de gestão ambiental, que é um leque muito grande. Todos esses locais que eu posso implementar um sistema de gestão ambiental, eu posso auditar, tá? Então, vou dar alguns exemplos de auditoria para vocês, tá? Não só auditoria ambiental, mas daí a gente entra um pouco mais na seara da auditoria ambiental. Existe um órgão bem grande do governo federal, que é a CGU, né? Então, é um órgão que audita todos os outros órgãos do governo federal, tá? Aqui no estado do Paraná, por exemplo, nós temos o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão que audita toda a parte financeira, né, os municípios, por exemplo, né, então os municípios, eles recebem recursos, vocês já devem ter ouvido agora, por exemplo, nós estamos no período eleitoral, que um determinado candidato não teve suas contas aprovadas, né, o que é isso? Significa que quando ele gastou lá, né, o prefeito, ele é o responsável por todo o dinheiro que entra e, né, e dizer o que foi feito com todo o dinheiro que saiu. E passa-se por um processo de auditoria, tá? Todo centavo que tem ali, não sei se muitos de vocês têm conta em banco, mas quem tem conta em banco já viu que a gente tira um extrato do banco, por exemplo, né, que diz o que entrou e o que saiu exatamente da nossa conta. Então, o processo de auditoria, se eu quiser auditar as minhas contas, né? Por exemplo, na minha casa, quem cuida das finanças, quem faz os pagamentos sou eu, né? Meu marido, ele entra com o dinheiro e não sabe de como sai, mas ele pode fazer um processo de auditoria um dia, né? Pegar todas as contas que nós pagamos, verificar o dinheiro, né? Basicamente, é bater a informação, o que entrou do que saiu, tá? Então, existem várias formas de fazer, né, esse processo de auditoria. Vocês vão me perguntar, tá, professor, e como é que no governo federal tem um órgão que faz a auditoria de tudo que é gerado? Por exemplo, lá no IF, né, nós temos que prestar conta, tanto do que nós, professores, estamos fazendo. No começo do nosso semestre, nós, docentes, fazemos um documento chamando Plano de Trabalho Docente, tá? Então, nesse plano de trabalho docente, eu sou uma professora que é contratada por 40 horas, tá? Eu e todos os outros professores lá do campus. Então, dentro dessas minhas 40 horas, eu tenho lá 1 hora por semana de tal disciplina, 1 hora da outra, 1 hora da outra, 2 horas da outra, aí tem uma determinada carga horária de sala. Lembra daquele papelzinho que fica na porta das nossas salas com horário de atendimento?
todos nós somos obrigados a ter pelo menos 4 horas disponíveis para atendimento do aluno. Daí tenho lá mais 4 horas. Tenho uma carga horária também de 4 a 5 horas destinada a preparar materiais, tá? Tem uma carga horária destinada a trabalhar com projeto de pesquisa e extensão, né? Então, essas minhas 40 horas, né, eu tenho ela dividida em diversas atividades, tá? Então, vocês devem lembrar, alguma vez vocês foram lá na sala, atrás de algum professor ou outra sala, de algum docente lá do campus, tinha um papel lá na porta com o cronograma, dizendo, esse é o horário que ele está em tal coisa, esse é o horário que está em outra, está em sala, está em reunião, tá? Existem N coisas que nós temos para fazer. Então, o que acontece? Um processo de auditoria, né, poderia ser verificar, né, se aquele papel que está ali, aquelas informações que eu estou dizendo que eu faço, estão de acordo com a nossa legislação, né? Então, por exemplo, eu tenho um limite de carga horária em sala, eu tenho um limite de pesquisa e extensão, então a gente passa todo ano por processo de auditoria, né? Então, por exemplo, quando vocês vão atrás do horário de atendimento no professor, e o professor não está no horário, né, então isso não está dentro do processo, né, correto, então não está ali, ele está apresentando alguma justificativa, tá? Então, toda essa organização que nós temos dentro da instituição, por exemplo, o dinheiro que é pago às pessoas lá da limpeza, o dinheiro que é pago conta de luz, conta de água, tudo isso a reitoria chega no final do ano letivo, faz todo um levantamento. Então, essas informações que o campus passa, né, eles vêm e cobram de nós, digamos assim, é um processo de auditoria, tá? Então, basicamente, na auditoria eu sempre vou verificar se está cumprindo aquilo que foi estabelecido, tá? Então, por exemplo, no caso de uma legislação, na auditoria ambiental, eu vou verificar se está cumprindo alguma resolução do CONAMA, lá, vamos pegar aqui a análise de água, lá está despejando o esgoto. Eu vou verificar se o monitoramento ali, aquelas informações, lembram que eu tinha monitoramento dentro de sistemas de gestão ambiental, faço monitoramento das informações ali, dos parâmetros da minha estação de tratamento de esgoto, do meu controle de emissões gasosas. Aquelas informações, eu falei que devem ser bem armazenadas, bem registradas, por quê? Depois, quando vier auditor, tá, já vai falar um pouquinho das características da auditoria, quando vier auditoria, eu vou dizer se está correto ou não, tá? E só nesse processo de auditoria, é obrigatório ter auditoria? Não. A auditoria vai me dizer, é obrigatório se eu tiver pedindo uma certificação. Se eu quiser a ISO 14000, eu tenho que obrigatoriamente passar pela auditoria. Se eu não quero a ISO 14000, eu posso fazer auditoria para ver se está ok, mas eu não sou obrigada, tá? Então, algumas características da auditoria. Então, a auditoria, elas são feitas por profissionais que conhecem do assunto, tá? Então, uma auditoria ambiental será feita por pessoas da área ambiental. Eu não vou olhar uma resolução do CONAMA, entender um parâmetro de cor, turbidez, pH, por um economista, né? Ou um costureiro, né? São pessoas que não entendem, né? Não sabem disso, assim como, por exemplo, eu, que não sou uma economista, não sou uma pessoa da área de TI, eu não vou poder auditar um sistema, né, um sistema lá de alguma empresa aí, eu não entendo nada de TI, né, então não sou eu que vou fazer a auditoria de um sistema de uma empresa, tá, então a auditoria tem que ser feita por profissionais da área, então vocês, por exemplo, se algum de vocês fizer algum curso superior na área de meio ambiente, poderá ser um auditor na área de meio ambiente, tá? As auditorias são realizadas por pessoas que não estão envolvidas na atividade auditada, tá? Então, por exemplo, não é uma pessoa interna lá do campus que faz auditoria no campus, é uma pessoa externa, uma pessoa da reitoria que vai vir e vai auditar o campus, né? Porque ela não está participando do dia a dia das atividades. Mesma coisa na auditoria ambiental. Eu sou uma pessoa, existem empresas que só fazem auditoria, tá? Então, por causa dessa independência, a gente chama isso com um assunto, tá? O que acontece, né? Se a gente pensar aí que existe um órgão, por exemplo, por causa dessa independência que muitas coisas são feitas erradas no Brasil, né? A gente fica pensando, pô, como é que o pessoal consegue desviar tanto dinheiro, fazer tanta coisa errada? Por causa disso, muitas vezes
é uma pessoa conhecida, você compra, né? A gente sabe muito bem que as pessoas subornam as outras, né? Então, por exemplo, viu alguma coisa de errada? Não, mas então eu te dou um dinheiro, não sei o que, deixa passar isso daí e tal. E depois, mais lá na frente, que vai ser descoberto esse problema, tá? Então, são essas as formas, nem vou entrar aí nas questões políticas, né? Mas se vocês forem ver, essa questão da auditoria, se ela realmente funcionasse de forma mais eficiente, nós tínhamos bem menos problemas aí, né, principalmente de ordem econômica do Brasil. Podem ter um escopo variado, tá? Então, o escopo aí entendo um desenho do que será feito, né? Havendo a necessidade de definição da sua abrangência. O que nós vamos auditar? Né? Então, a gente pode pensar lá no campus, por exemplo, nós podemos auditar a parte ambiental, que nós vamos ter que sair correndo, porque está um problema, né? A gente não tem muitas ações, nós temos a gestão de resíduos, que é um pouco, vem tentando acontecer de forma um pouco eficiente, mas vamos supor, vamos auditar as contas de luz lá do IF, vamos ver como é que tá, dava para reduzir, né? Então, eu tenho que definir o que eu quero auditar, tá? E toda auditoria, ela tem três personagens que nós falamos, né? Então, o cliente, o auditado e o auditor. Tá? Então, já vai falar um pouquinho mais desses personagens. Por que fazer auditoria? Tá? Então, o processo de auditoria, ele aumenta no processo de conscientização, então, nem sempre a auditoria, ela vai ser punitiva, muitas vezes essa auditoria, ela vai ser orientadora de melhorias, né, então, como dei exemplo agora, vamos auditar as contas, ver as contas do IF, né, de luz, né, vamos ver como que está o consumo. Então, talvez, né, esse processo ajude a mostrar, nossa, está muito elevado tais meses, por que acontece isso, né, possa mostrar alguns problemas e melhorar a conscientização. Maior rigor da regulamentação ambiental, tá, então, a nossa legislação, nós temos uma legislação bem ampla no Brasil, né, então temos todo esse cumprimento, né, a legislação ela é bem rigorosa com algumas áreas, né, alguns segmentos da área ambiental, então aumenta, né, ajuda nesse rigor que a legislação tem, você sempre, pelo processo de auditoria, você vai estar cuidando desse processo de cumprir a legislação. E, né, com isso ajuda a necessidade de evitar sanções, que seriam essas sanções? Multas, principalmente, né, ou interrupção das atividades, né, tá tendo um vazamento muito grande de óleo, né, muitas vezes, se você tiver uma auditoria com regularidade, você já vai verificando, tá aumentando a concentração de óleo que está sendo despejado aqui no rio, tá, então vamos fazer alguma coisa antes que, né, a gente tenha algum problema, tá, então evita que tenham esses problemas, né, acidentes ambientais, desastres ambientais, tá. Aplicabilidade. Então, nós temos o primeiro tipo de auditoria de primeira parte, só um pouquinho. Desculpa, gente. Ela é realizada por uma equipe formada por membro da própria organização, tá? Eu falei que, no geral, a auditoria ela é feita por pessoas externas, mas eu posso ter auditores internos, tá? Um exemplo é o que acontece com o IF, tá? Então, nós temos vários campos e temos a reitoria. O que acontece? A reitoria monta uma equipe que vai auditar os campos. Só que o que acontece? Todo mundo é IFPR, tanto a reitoria quanto os campos, tá? Só que a reitoria, né, essa equipe que ela montou, não são pessoas que estão lidando diretamente, trabalhando lá no campus. Então, elas podem fazer esse processo de auditoria, elas entendem o que tem que ser feito, né? Então, por exemplo, se está sendo cumprido a distribuição de recursos, se esses recursos estão sendo executados, né? Então, por exemplo, todo esse processo, agora nós estamos, não sei se vocês estão sabendo, mas deve abrir já o processo de licitação para a construção do refeitório, tá? Então, pode ser que vocês ainda, né, vocês ainda tenham um tempinho de IF, vocês tenham, né, um tempo, peguem o processo de construção aí do refeitório. Então,
pode ocorrer todo esse processo de licitação, que é o processo de abertura de uma empresa, ver qual empresa, né, o IF diz assim, ó, eu tenho tantos milhões para construir um refeitório assim, e várias empresas vão se candidatar a esse processo, né, e daí é nesse processo que tem que estar todo mundo certinho, regulamentado, que pedia a licitação, né, então nesse processo eu posso fazer um processo de auditoria também, né, verificar todas essas informações se estão sendo executadas conforme o que foi previsto, tá? Então, essa auditoria de primeira parte, ela acontece em empresas muito grandes, tá? Então, por exemplo, a BRF, que tem sede aqui, lá em Paranaguá, tem sede no Mato Grosso, se eu não me engano, tem sede, acho que em Minas, né? E eles podem mandar uma equipe de uma unidade auditar a outra, tá? Então, é quando acontece que é da mesma empresa. Existem empresas grandes que têm um departamento específico de auditoria, né? Então, tem gente que trabalha com auditoria interna, né? Que é o que a gente chama também, ou primeira parte, auditoria interna, de uma determinada equipe, tá? Auditoria de segunda parte, tá? Então, ela é formada, né, por uma equipe, aqui, ó, o exemplo ele é bem fácil de entender. É uma auditoria realizada por clientes fornecedores. Vou pegar o exemplo que a Thaís falou hoje, antes de iniciarmos a nossa conversa. Então, a empresa que produz tecido. Então, eu compro o tecido lá, ó, um jeans, né, vamos pensar que seja um jeans de uma empresa X, né? E eu posso auditar essa empresa X, ver se eles estão me fornecendo, se eles, vamos supor que eles dizem lá que eles produzem um jeans com fio, sei lá, fio de algodão orgânico, né? Eles dizem que estão me fornecendo isso. Eu posso fazer um processo de auditoria para ver se realmente, né, ó, vocês estão me dizendo que é isso, então tá, eu vou aí, vou verificar com vocês, vou fazer uma auditoria para ver se é isso que vocês estão me fornecendo mesmo, tá? Então, essa auditoria de segunda parte, ela é feita nos clientes, vai fazendo os fornecedores, tá? E a auditoria terceira parte, eu diria que a auditoria mais importante é a auditoria que eu vou fazer para uma empresa externa, que é focando a obtenção da certificação da ISO 14000, tá? Então, vamos supor lá que a minha empresa, né, fez todo o sistema de gestão ambiental, cumpriu, tá ok. Agora, só que quem que diz que tá isso ok? Eu, como empresa, acho que está ok, mas a ISO não vem, né, com ok da empresa, a ISO vem com ok depois de uma auditoria, tá? Então, eu faço auditoria, contrato uma empresa terceira, né, uma empresa de auditoria específica, auditoria ambiental, e ela vai vir aqui e vai verificar tudo que eu estou dizendo que eu estou fazendo no meu sistema de gestão ambiental. Por isso que eu falei que aquela etapa de registro e monitoramento são tão importantes. Porque se eu faço monitoramento das minhas emissões de gases todos os dias, eu tenho que ter o registro disso. Por quê? Quando a empresa vier, eles vão falar, olha, eu quero ver isso daqui que você está falando que tem registro diário, né? Tá aqui as informações, tá aqui. Ah, nesse dia não teve, porque o fulano, o funcionário que faz, não estava aqui. Então, tá justificado. Então, essa auditoria é a auditoria mais importante, porque é ela que vai trazer e confirmar a minha certificação, tá? Então, quanto ao tipo, eu também posso ter vários tipos de auditoria, tá? Eu vou explicar aqui cada um rapidinho. Auditoria ou análise crítica ambiental, tá? Então, eu vou fazer uma relação, eu vou fazer uma análise, né, interna das minhas próprias operações ambientais da minha empresa, para verificar, né, se eu estou atendendo às conformidades, tá? Aqui, no geral, uma das principais motivações é ser gerenciamento de risco, tá? Aqui, o objetivo é justamente eu cuidar, pensar tanto no meu desempenho ambiental, né, o que seria esse desempenho ambiental? Estou reduzindo meus impactos ambientais, não estou despejando resíduos em concentrações fora da legislação,
com isso, eu ajudo, né, nessa questão de risco da atividade, porque risco de explosão, risco de acidente, né, tanto acidente ambiental quanto acidente com as pessoas que trabalham, né, acidente de segurança do trabalho. Então, eu faço, né, a auditoria pensando nessas minhas questões, se eu estou atingindo esse meu desempenho ambiental como eu gostaria, porque muitas vezes o que acontece? As empresas investem em equipamentos de controle ambiental, por exemplo, um equipamento para controlar os gases, uma estação de tratamento para tratar, seja seu esgoto doméstico ou esgoto industrial, sistema de coleta de resíduos sólidos, por exemplo, e ela quer saber se está tendo esse retorno, né? Uma bem importante, isso os órgãos ambientais trabalham muito, né, que é a de conformidade, é justamente para ver se eu estou dentro da legislação, né, então se eu estou atendendo a legislação, se eu estou dentro de normas e diretrizes do setor industrial e atendendo as políticas, tá, até mesmo a política ambiental da empresa. Lembra que vocês fizeram lá, eu vi que alguns já postaram, né, eu já vou dar o feedback das políticas ambientais, mas ver se eu estou cumprindo a minha política ambiental e normas internas, tá? Por quê? Uma empresa funciona em função de pessoas, tá? E pode parecer fácil, mas não é fácil lidar com pessoas. Então, você tá ali, muitos procedimentos da empresa só vão funcionar se as pessoas estiverem realmente fazendo, tá? Porque existem máquinas dentro das empresas, né, que fazem muitos procedimentos, porém, essas máquinas muitas vezes são operadas por pessoas, né? Então, N informações, normas internas, né? Acho que eu comentei com vocês em alguma aula, algum encontro nosso, que, por exemplo, a ExxonMobil, que é uma empresa americana aqui de Curitiba, deixa eu só ver que eu acho que alguém pediu para entrar, esse barulhinho é de... A Exxon é uma empresa americana, né, que você tem que andar, né, eu falei para vocês que o pessoal dentro do escritório tem até orientações de como que tem que fazer o deslocamento, então, sempre que você estiver indo, você anda igual o carro, pro lado direito, quando você está voltando, porque algum acidente, alguém tem que passar alguma coisa correndo, né, vamos supor que tem que evacuar o espaço por risco de incêndio, alguma coisa, todo mundo sabe como, né, agir. Então, são algumas dessas informações que muitas vezes eles fazem processo de auditoria para ver se as pessoas estão agindo corretamente dentro das empresas, tá? Então, como falei, pode ser auditoria tanto na área ambiental, como posso fazer uma auditoria de segurança do trabalho, ver se as pessoas realmente estão sabendo, né, no caso de um acidente, o que elas vão fazer, se elas estão cumprindo as orientações para evitar acidentes, tá? Então, são essas as informações que são coletadas nas auditorias. Melhores práticas ambientais, né, pensando nessa informação. Aquisição, fusão e alienação, tá? Então, essa daqui é bem importante, porque muitas vezes as empresas já devem ter ouvido falar aí, né, a gente tem passado por um momento que volta e meia uma empresa grande é comprada por outra. Deixa eu pegar um exemplo recente que talvez a Claro, a Oi não, a Claro e a NET, acho que se juntaram, se eu não me engano, tá? Não tem mais NET, se eu não me engano, agora é tudo, que eu acho que aí no litoral não tem NET, mas é tudo, agora é uma única empresa. Por exemplo, a Oi, eu fiquei sabendo que ela vai ser vendida, né? E daí uma outra empresa quer comprar, outra quer comprar, então, volte e meia, vocês escutam falar que uma empresa não existe mais, né? Ela foi comprada por outra. Por exemplo, a BRF antigamente era Sadia, Perdigão, tinham várias empresas, acabaram ficando uma única, tá? Então, quando você quer comprar uma empresa, você pode solicitar também um processo de auditoria, tá? Para quê? Posso solicitar uma auditoria ambiental para ver se aquela empresa não tem nenhum passivo ambiental, tá? O que é um passivo ambiental? Nenhum problema ambiental. O ano que vem a gente vai falar um pouquinho mais disso lá em análise ambiental, mas a empresa pode ter algum problema ambiental, por exemplo, ela pode ter contaminado algum rio, ela pode ter contaminado o solo de alguma região,
E isso é um passivo ambiental, ela está ainda fazendo o processo de recuperação, tá? E quando você compra uma empresa, você compra o passivo ambiental dela também. Então, se eu comprar uma empresa que está fazendo tratamento, recuperação do solo, porque ela contaminou por algum poluente, eu compro aquele problema também. Aquilo passa a ser da minha empresa também, tá? Eu também tenho responsabilidade sobre aquele passivo ambiental, tá? Assim como problemas de dívidas, né? Se a gente pensar na ordem econômica, então eu faço um processo de auditoria, porque muitas vezes, quando você vai comprar, você fala, ah, tá, quando vocês vão tentar vender alguma coisa, vocês dizem que tem algum problema? Não, né? Ninguém vai falar, olha, eu tô vendendo um carro, mas assim, ele tá com a caixa de câmbio ruim, ele tá com o freio ruim, ninguém fala isso, né? Então, quando você vai vender alguma coisa, você sempre diz que está tudo bem, né? Independente de estar ou não. Então, muitas vezes as empresas pedem uma auditoria para poder comprar outra, né? Ah, não, eu vou comprar, mas eu preciso primeiro fazer uma auditoria para ver quais são os atuais problemas de você, né? Para estar ciente desses riscos que eu estou comprando e assumindo, tá? Então, eu também posso fazer um processo de auditoria. Tá? A gente faz muito processo de auditoria sem saber. Vocês vão comprar uma casa, por exemplo, o pai de vocês vai mudar. Ninguém compra uma casa sem olhar a casa, sem fazer uma vistoria, digamos, né? A gente tem outros nomes parecidos, mas tudo acaba sendo um processo de auditoria, tá? E a principal, né, que a gente está aqui estudando é a auditoria do sistema de gestão ambiental. Então, ela vai seguir, né, eu vou verificar se tudo do sistema de gestão ambiental está de acordo com a ISO, né? E existe uma ISO específica da auditoria, que é a 19.011, tá? O tema da auditoria ambiental ele é bem extenso, tá? Então, eu vou colocar alguns materiais extras para vocês, mas é por conhecimento de não vai conseguir lidar. Eu vou colocar um formulário ali para vocês terem uma noção, abram, verifiquem como que seria um formulário para fazer um processo de auditoria, tá? Eu posso fazer um processo de auditoria grande e um processo de auditoria menor, tá? Então, eu posso ter auditorias por questões isoladas ou auditorias de desempenho. Então, eu vou auditar, às vezes, só uma atividade, tá? Vamos pensar aí numa empresa que produz leite condensado e iogurte, tá? São 3 processos de produção diferentes, tá? Eu posso só fazer o processo de auditoria do leite lá, porque vamos verificar, porque teve uma época que encontraram, acho que soda cáustica, né, se eu não me engano, nas caixinhas de leite. Então, fazer um processo de auditoria para ver o que está acontecendo. Se foi alguém que colocou, se alguma máquina, por algum motivo, né, acabou colocando a soda em vez do leite, porque teve algum erro de manipulação. Então, posso fazer nesse processo, né, específico ou de uma atividade ou de algum processo, né, vamos pensar aí na prestação de serviços. Pensem aí na Graciosa, né? A Graciosa, ela faz o serviço de transporte do litoral, mas eu tenho várias divisões. Eu tenho a divisão que vai, por exemplo, o intermunicipal, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, Paranaguá Antonina, Paranaguá Morretes, Paranaguá Matinhos, né? Entre os municípios, e tenho, por exemplo, Paranaguá Curitiba, né? Paranaguá Ponta Grossa. Então, eu posso auditar, né? Ou esse interlitoral aí, ou posso fazer essa auditoria desse serviço Paranaguá, Curitiba, tá? Então, eu não preciso auditar tudo. Muitas vezes o problema você vai direto já no único processo, tá? Dentro do sistema de gestão ambiental, eu posso, por exemplo, fazer auditoria só da parte de gestão de resíduos, né? Sólidos, ou resíduos líquidos, né? Então, os por que está dando problema lá, os efluentes não estão atingindo a resolução do CONAMA. Então, eu posso posso ir lá e auditar, verificar o que está acontecendo com o processo de tratamento do esgoto, não está dando certo alguma coisa, tá? E a auditoria de questões emergentes, né, problemas que possam ter surgindo, né, da emergência. Aqui eu tenho auditoria interna e auditoria externa, tá? Então, já falei um pouquinho disso aqui no começo, tá? Mas seria basicamente a auditoria
como auditoria interna, eu vou buscar um aperfeiçoamento. Então, a auditoria interna é o exemplo que eu falei ali no começo, que a reitoria vem e audita o campus, tá? Então, a auditoria interna, ela acontece principalmente, né, ela acontece quando a empresa mesmo que faz o processo de auditoria nela, tá? Pensando em melhorias. Por quê? O IF faz auditoria interna para evitar que tenhamos problemas quando vier uma auditoria. Quem que é o órgão superior do IF? O MEC, né? Então, o IF faz auditorias internas para deixar a documentação, prestação de contas, né? Todas essas, o cumprimento de legislações, né? Por exemplo, esses editais de recursos, isso tudo é recurso que vem que o IF tem que prestar conta, olha, foram tantos alunos, por isso que muitas vezes vocês entregam um monte, não sei se alguém participou aí dos editais, por exemplo, que está tendo agora como que é, de auxílio para pegar o celular, então, depois, né, vocês entregam documentação, isso tudo fica registrado, porque depois o MEC vai falar, o que vocês fizeram com tal dinheiro? Aí o IF vai falar, tá aqui, ó, nós fizemos isso, tais alunos receberam, bolsa, quem já recebeu bolsa, né, por que vocês têm que abrir conta em determinado banco, né, auxílio para evento, não sei se alguém já usou esse recurso, todos esses recursos, por exemplo, que vem do IF, né? Isso tudo é o MEC que repassa, Ministério do Planejamento, Ministério da Economia. Então, o IF tem vários órgãos, né? Todos esses ministérios que eu falei são órgãos que vão cobrar essas informações. Então, por isso que a gente acha assim, nossa, por que eu tenho que toda vez entregar comprovante, né? Quem recebe passe todo ano? Vocês não têm que entregar um monte de documento todo ano, comprovante de endereço, comprovante. Por quê? O passe ele é destinado ao aluno que mora em tal local, né? Que mora no mesmo município vizinho, não tem valores diferentes. Tudo isso é para depois, né? Para evitar que as pessoas recebam de forma inadequada, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, a gente tem todo um cuidado, mas, né? Nós somos um país gigantesco, com muito recurso, por isso que tem tantos problemas aí. Vocês devem volta e meia ver informações aí na TV de desvio de recursos, né? Então, vocês passam por alguns processos, né? Acredito que pelo menos todos vocês em algum momento passaram, né? Tentaram alguma coisa no IF, seja um auxílio de evento, um passe, uma bolsa, né? De PIBIs, bolsa de PIBIC, todas essas recursos que nós recebemos, nós temos que prestar contas, né? Mostrar o que está sendo feito, tá? Então, por isso que tem esse processo, né? Então, a gente acaba fazendo o processo de auditoria interna, porque depois lá em cima alguém vai nos cobrar, tá? Então, sempre é assim, essa organização de sempre ter alguém acima cobrando, né? Vocês, por exemplo, se recebem um dinheiro do pai e da mãe, vamos supor, mais para frente, muitos talvez venham morar sozinhos em Curitiba, em outras cidades para fazer faculdade. Os pais de vocês vão mandar o dinheiro para vocês, né, comprarem as coisas, e vocês vão falar, ó, fiz isso, fiz aquilo, com o dinheiro, né? Então sempre a gente acaba fazendo muito discretamente, mas a gente sempre está fazendo o processo de auditoria na nossa vida, tá? E a auditoria externa vai ser quando vem um outro órgão, tá? Então, quando o MEC faz auditoria no IF, acaba sendo, por exemplo, uma auditoria externa, tá? E aqui, né, eu falei para vocês alguns atores, então a gente tem o auditor, o cliente, o auditado e o auditor líder, tá? Quando a gente faz auditoria, a gente monta uma equipe, o auditor líder é a chave disso tudo, ele é qualquer que é uma cabecinha, porque ele é o cérebro, né? Ele que vai organizar todo esse processo, né? Se vocês pensarem aí, muitas vezes um processo de auditoria não é simples, porque envolve vários procedimentos e várias pessoas, né? Então tem que fazer um processo bem organizado, né? E ninguém fica meses, semanas fazendo auditoria. A auditoria ela é bem sucinta, você vai justamente em processos específicos, tá? Mas tem mais que, ó, vamos falar, hoje tem duas apresentações aqui. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou abrir outra apresentação. Se alguém tiver alguma coisa até que tem agora, pode falar.
Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo. Ai, troca. Então, o processo em si da auditoria. Tá? Então, o processo da auditoria, que é organizado ali pelo líder da auditoria, né, ele vai montar uma equipe, tá? Então, primeiro eu vou ter essas definições, se é uma auditoria, né, ambiental, é de economia, uma auditoria, né, qual que é o meu, como falei para vocês, uma palavrinha ali bem usada na auditoria, é o escopo da auditoria, né, o que eu vou auditar, tá? Então, vamos pegar aqui, então, vamos fazer um processo de auditoria ambiental, tá? Então, a auditoria ambiental vai verificar o cumprimento da legislação ambiental, desenvolvimento, o controle do impacto da poluição no meio ambiente. Então, vou verificar basicamente como que a minha empresa está agindo em relação ao meio ambiente, né? Que nada mais é do que verificar o sistema de gestão ambiental que ela tem, tá? Então, eu vou. Nossa, olha o jeito tá escrito, planejamento, o planejamento da minha auditoria, tá? Então, eu vou fazer esse levantamento, né? O que que eu vou verificar? Quero ver o sistema de gestão de resíduos, quero ver o sistema de tratamento de esgoto, quero ver as propostas de educação ambiental, né? Então, vamos supor que o IF fale que todo ano, quando entram alunos, eles fazem um dia do meio ambiente, um treinamento com todos os alunos novos, sobre como agir nas questões ambientais dentro do IF, né? Então, como que eu vou fazer, né, para verificar se isso realmente acontece, tá? Então, é importante que vocês saibam que tudo que vocês fizerem sempre, né, não só pensando na auditoria, mas que pode acontecer um dia, qualquer atividade que vocês façam, né, seja no estágio que vocês estão fazendo, quando vocês forem trabalhar, sempre pensem como que eu posso registrar isso tudo. Hoje a gente tem, né, toda essa tecnologia, a informática ajuda que a gente faça com tudo, né? Quantos problemas a gente consegue pegar, né? Porque alguém estava filmando naquele momento, alguém tirou uma foto, né? Então sempre pense, vamos fazer uma palestra, tira foto. Vamos filmar? Vamos filmar. Tem como filmar? Ótimo. Tem como deixar armazenado? Porque é tudo comprovações de que aquilo realmente aconteceu, tá? E isso é bem importante, porque depois se alguém cobra, né? A gente pode dizer até que é muita prova. Às vezes alguém fala que você fez tal coisa, né? Não, mas eu estava em tal lugar, tal horário. Daí alguém fala, como é que você vai provar? Né? Então, sempre tenho isso profissionalmente para vocês, de sempre pensar como que vocês podem bater ponto, né? Por exemplo, não achem chato esse tipo de informação, né? Por exemplo, eu tenho que bater ponto, descrever, né? Às vezes no estágio você tem que fazer relatório lá, semanal, diário, que seja, mas é bem importante porque, primeiro, você está registrando o que você fez, isso ajuda na sua organização interna, pessoal, né? Já fiz isso, agora, semana que vem, eu vou começar tal coisa, você consegue se organizar e ficar registrado o que você está fazendo, né? Isso é bem importante que tenham todos esses controles. Então, vou fazer a minha preparação, vou organizar, né, minha auditoria, o que que eu vou ver, como que eu vou fazer, tá? Quantas pessoas eu preciso, tá? Um processo de auditoria envolve muito custo, então não posso montar uma super equipe, né? Muitas vezes eu tenho que ser uma equipe bem enxuta, mas que tenha uma boa eficiência, tá? E ninguém sai na louca e, amanhã eu vou chegar e vou aí fazer a auditoria de vocês, tá? Um processo de auditoria, se alguém já passou, né, por um processo de auditoria, sabe que ele é muito bem planejado. Então, é assim, na segunda-feira, eu lembro quando aconteceu no IF, processo de auditoria, foi uma semana, né, uma semana antes nós fomos avisados e falaram, ó, semana que vem uma equipe de auditora vai estar aqui pelo campus, tá? Então, se perguntarem qualquer coisa para vocês, vocês têm que responder, né, e eles vão estar aqui para verificar algumas informações, né, que tipo de informações? Se os docentes estão no campus, se os alunos estão frequentando o campus, né? Vamos ver um pouco dos recursos financeiros, vamos ver como é que funciona, né? Vários procedimentos, se vocês sabem fazer isso, aquilo, se está sendo feito isso, se está sendo executado, tal coisa. E os auditores, eles montam um cronograma, uma organização de como que vai ser feito, né? Então, você chega, segunda-feira nós vamos falar com os docentes, na terça nós vamos falar com os alunos, na quarta-feira a gente vai passar o dia
com o pessoal do administrativo, verificando contas, prestação de contas, tal, 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 tá? Então, tem todo esse processo de organização antes, né, com essa preparação e o planejamento, para eu ir para a minha execução, tá? Chegar lá e verificar em loco como que estão as coisas, tá? Basicamente, a auditoria faz isso, né? Não adianta eu dizer assim, o IF tem um sistema de captação de água da chuva. Eu vou lá e falo para a reitoria, falo que tem isso, né? A reitoria vai mandar o dinheiro, eu vou executar, eles vão querer verificar como é que está o sistema, se existe, se foi realmente investido aquele dinheiro que a reitoria passou. Eles mandam uma pessoa lá, a pessoa vai olhar, ver se realmente aconteceu, tá? Então, a auditoria basicamente faz esse processo de verificar se as coisas realmente estão acontecendo. E, por fim, depois de verificar isso tudo, eles fazem um relatório. Olha, eu vi que foi falado que tinha um sistema com uma caixa d'água de 1.000 litros. E nós verificamos que a caixa que está ali é de 10.000 litros. Por que foi colocado outro? Aí o IF vai falar, sobrou dinheiro, nós achamos melhor colocar uma maior, tal, né? Vai se justificar o porquê que não é exatamente aquilo que estava no papel, ok? Então, para eu fazer um processo de auditoria, eu tenho algumas etapas, né? Pensando agora, vendo de outro lado, eu organizo uma equipe, tá? É bem importante ter um líder, esse líder, ele deve ter essas competências de liderança, definir o objetivo, ver o escopo, critérios, né? O que eu vou verificar nessa minha auditoria? E é importante, né, que o cliente esteja bem de acordo com todo esse processo, né? Ninguém faz um processo de auditoria e, digamos assim, os funcionários vão atrapalhar o processo, tá? Deixa eu ver se alguém pediu, tá? A viabilidade da auditoria, né? Então, eu vou ter que ser bem objetivo e organizado para que a minha auditoria ela seja validada, né? E realmente eu consiga levantar informações suficientes. Eu tenho que muitas vezes comunicar a minha equipe que vai ser auditada antes, porque eu preciso da cooperação de todos, né? Não é eu vou chegar lá e vou falar, olha, eu preciso verificar os relatórios dos resíduos mensais que vocês têm. Aí a pessoa que é responsável fala, não vou fornecer. Como assim não vai fornecer? Né? Então, por isso que eu falei para vocês, quando eles fizeram lá no IEF, eles comunicaram todo mundo uns dias antes, olha, semana que vem, é importante que vocês colaborem, essa cooperação das pessoas que estão sendo auditadas é muito importante, tá? Já vi pessoas que perderam emprego, tá? Eu vou fugir um pouquinho da área ambiental, mas pode acontecer, por exemplo, auditoria financeira, às vezes o contador da empresa lá desviou dinheiro, né? Ou um sócio, alguém fez alguma coisa errada, a hora que faz uma auditoria, verifica esses problemas e alguém pode dançar aí, tá? A financeira é um pouquinho mais apertada do que a área ambiental, tá, gente? Porque acaba envolvendo, né? Dinheiro sempre é muito importante. Então, às vezes, você acaba pegando desvios, problemas aí, tá? Pessoas, agora um exemplo bem claro que aconteceu, eu vi que alguns municípios, acho que na compra de respiradores, né, para o Covid, para os municípios desviaram dinheiro, ou compraram, né, teve algum secretário aí, não sei se do Ministério de Saúde, que estava sendo investigado, então, nos processos de auditoria, essas informações acabam sendo levantadas, tá? E, às vezes, muitas pessoas podem perder seus empregos por erros, tá? Então, é bem importante vocês também, quando forem trabalhar nas empresas, serem profissionais, que vocês tenham bastante cuidado e ética, porque saibam que um dia coisas erradas que vocês possam fazer, elas vão aparecer. E a auditoria, eu diria que é a principal forma de mostrar, tá? E, né, é bem importante que quando a equipe organiza, né, o tempo e o recurso seja adequado. Falei para vocês, ninguém fica um mês auditando, 2 meses.
né? Eles vão lá em ponto e chave, né? Muitas vezes se pede uma grande documentação antes, os auditores verificam as documentações e eles acabam indo só nos problemas, tá? Então, no geral, às vezes eles fazem uma reunião inicial, tá, com todos da empresa, para se apresentar, falar, olha, nós somos a equipe da auditoria, semana a gente vai estar aqui fazendo o processo da auditoria, então, qualquer dúvida vocês podem perguntar, tal, né, para ficar uma coisa, digamos, simpática, sendo, né, essa equipe também, muitas vezes a empresa seleciona algumas pessoas, olha, essa semana você, né, pega um funcionário, você vai só assessorar o pessoal da equipe da auditoria, o que eles precisarem, você vai fornecer, você vai, né, então, nesse caso, tanto a equipe que vai fazer auditoria, quanto as pessoas que vão servir, que vão ajudar nesse processo da auditoria, é bem importante que sejam avaliadas as competências das pessoas, tá? Competências, eu digo assim, qualificações, assim, pessoas que têm uma boa comunicação. Não dá para você pegar uma pessoa lá, um cara que às vezes profissionalmente ele é muito bom, ele programa, ele faz um monte de coisa, né, dentro do trabalho dele, mas não é uma pessoa comunicativa, não é uma pessoa que se dá bem com outras pessoas, ou mal sabe quem são os funcionários da empresa, tá? Então, essas qualidades também são bem importantes, né, de verificar, de organizar uma equipe bem proativa. Tá? Um documento bem importante, eu vou até colocar lá, acho que eu pus já até no AVA, como eu tinha ocultado, agora há pouco eu tirei do oculto várias informações ali que estavam, e daí eu não sei se eu inseri tudo já. Mas um plano de auditoria, que é um documento, tipo um checklist, que eu vou verificando, né, todas as informações, né, vocês já viajaram? Se já foram fazer uma viagem, vocês iam ficar alguns dias a mais fora, então, o que você faz? Você coloca lá, né, eu até antes fazia, era um pouco mais organizado, depois que eu virei mãe, eu fiquei um pouco mais organizada. Você organiza assim, não posso esquecer de levar biquíni, não posso esquecer de levar isso, no protetor, repelente, eu quero levar uma bolacha que eu gosto, né, não posso esquecer da minha sandália, faz uma lista, um plano do que você não pode esquecer ali, e faz tipo um checklist na hora que você vai arrumar mala, né, você não pode esquecer de várias coisas, tá? Então, por isso que eu falei, pessoas bem mais organizadas, elas se dão muito bem num cargo de auditor, né? Pessoas que não têm o hábito de conseguir se organizar sozinhas, elas vão ter muita dificuldade de trabalhar dentro do processo de auditoria, tá? Porque eu diria que é muito quadradinho o processo, né? Então, é isso, é isso. E uma coisa bem importante, que eu acho que é o próximo slide, se não me engano, não, ainda mais para frente, mas o auditor, ele trabalha com evidências, tá? O que é evidências? É o que ele está vendo, tá? Então, se no papel está dizendo que a lixeira é azul, e ele chegou lá e viu a lixeira amarela, ele vai colocar no relatório que naquele local constava uma lixeira amarela, apesar de no plano dizer que tinha uma lixeira vermelha, tá? Então, isso também faz parte do perfil de um auditor. A pessoa tem que agir com ética, né, e ser muito fiel às informações que ela está coletando, né? Então, se ela foi lá, fez a medição de uma área de reflorestamento, no papel diz que, sei lá, são tantos metros quadrados, ela foi lá e mediu e não chegou naquele valor, ela vai colocar no relatório, olha, eu constatei que a área não é essa daqui, tá? Então, o auditor, ele chega e verifica as coisas e tem que repassar as informações conforme que ele tá vendo, tá? Mesma coisa com números, se eu estiver trabalhando dizendo que é 1.000 e estou vendo um zero a mais, zero a menos, né, eu tenho que colocar o que está ali, tá? Então, um processo de auditoria, ele vai começar, né, a gente falou ali, com uma reunião de abertura, a apresentação da equipe, né, a designação de funções e responsabilidades, então, o que cada um vai fazer, tá? Geralmente, quem trabalha na empresa, qual que é a função? Responder e repassar o que a equipe da auditoria pedir, né? Então, vamos supor que vocês estejam lá fazendo, se algum de vocês tiver a oportunidade de trabalhar em alguma empresa grande ano que vem, provavelmente vocês vão passar por um processo de auditoria, tá? Basicamente, eles vão falar, semana que vem nós temos auditoria,
o que eles pedirem, vocês repassam. Ah, pediu foto do último treinamento do SGA, tá aqui as fotos, né? Pediu a ata de uma reunião que foi definido qualquer coisa, né? Que foi definido que vai ser instalado um lavador de gases, né, que a diretoria autorizou. Então, tá aqui a ata dizendo que foi autorizado, tá? Então, todos esses documentos, eles têm que ser bem documentados, todas as informações bem documentadas, então, e sempre com o registro, né? Então, por exemplo, agora, nós, por exemplo, temos feito várias reuniões, né? Eu gravo, por exemplo, aqui as informações com vocês para divulgar para quem não pode estar ao vivo no momento. Mas uma reunião, por exemplo, diária, reunião de professores com direção, são gravadas também por arquivar as informações que foram ali definidas, tá? A apresentação da equipe e coletar, né, iniciar o processo de coleta de informação. Então, aqui tem um fluxograma, ó, o que eu falei que é bem importante. Evidências da auditoria, tá? Essas evidências da auditoria é o que o auditor vê, tá? Então, e daí nisso ele vai fazer as constatações, tá? Então, o que que acontece? Você recebe uma documentação, você se organiza, como que você vai fazer a verificação, né, dessas informações. Então, vamos supor, vocês recebem o PGRS da empresa, tá? Vem lá o documento no e-mail de vocês. Vamos ver, eu olho lá, leio todo o PGRS, né, que é um documento que vocês todos já conhecem. Olho todo o PGRS, tá, fiquei com algumas dúvidas aqui. Então, eu anoto lá as dúvidas e vou justamente em cima dessas dúvidas, né? Eu vou falar, olha, eu vi que vocês fazem isso, né, com os resíduos da construção civil. Vocês mandam lá para tal empresa, né? O que vocês vão fazer para saber se realmente eles fazem isso? Vocês vão pedir documentos que comprovem essa destinação para essa empresa, tá? Então, tá aqui, né? Por exemplo, hospitais, né? Hospital regional, por exemplo, que manda resíduos para uma empresa, os resíduos perigosos lá da área de saúde, da serviço de saúde, e eles, toda vez que a empresa faz essa coleta, eles entregam um documento. Olha, hoje, tal dia, tal horário, coletamos tantos quilos do resíduos do grupo A, do grupo B, do grupo C e tal. E tá aqui. Então, o regional vai arquivando todos esses documentos que estão o quê? Comprovando que eles estão destinando corretamente os resíduos, né, do serviço de saúde, tá? E daí, no plano de gerenciamento de resíduos, fala que eles entregam para tal empresa. O que você, como auditor, vai fazer? Você vai pedir esse documento comprovando, quando foi a última vez que vocês mandaram? Uma semana atrás. Você pode mandar o comprovante? A pessoa vai te mandar lá o comprovante, vai estar lá o nome, CNPJ da empresa. Se você quiser ser mais, né, digamos, impositivo e investigativo, você vai pegar o CNPJ daquela empresa, vai descobrir se realmente aquela empresa é uma empresa que trata os resíduos de serviço de saúde, se ela está com licença no IAP, e se está tudo ok, tá? Para ver se realmente os resíduos do hospital regional estão sendo destinados de forma correta, né? Tanto o que eles dizem, quanto a empresa que pega esses resíduos, se ela está fazendo tudo corretamente, tá? Então, devo colocar lá no meu relatório, né? Constatei que está de acordo, que a empresa existe, ela está com licenças em dia, então está ok, né? E dizer, não, está tudo ok, os resíduos do hospital regional estão sendo gerenciados conforme o plano de gerenciamento de resíduos, né? O documento que eles têm, tanto o que está escrito quanto as constatações que eu precisei, né? As comprovações me mostraram que está ok, tá? Então, é basicamente esse o processo que eu vou fazer. Aqui tem um outro fluxograma mostrando, né? Então, o que seriam esses critérios da auditoria? É o que está lá no meu papel dizendo, né? Então, que eu mando para tal empresa o resíduo, que eu tenho uma estação de tratamento de esgoto, que eu faço um programa de treinamento de educação ambiental, né? Todas as informações. O que são as evidências? Essas informações, né? Que eu vou lá em loco confirmar. Pegar foto de treinamento, ata de reunião, ata de treinamento, né? Comprovante de destinação de resíduos, comprovante de laudos de análise dos efluentes líquidos, por exemplo, junto essas minhas informações
e vou chegar nas minhas constatações para chegar, né, nesse meu objetivo, na minha conclusão. Aqui o objetivo eu posso basicamente verificar, é objetivo na área do meio ambiente, verificar se funciona o sistema de gestão ambiental, se funciona o PGRS, tá? Então, por exemplo, eu posso verificar no regional, posso fazer uma auditoria do sistema de gestão ambiental deles, né, pegando lá o começo dos meus slides, ou posso verificar só algum processo, né, posso verificar só se eles tratam os resíduos de serviço de saúde, posso verificar se só o esgoto está sendo tratado, tá, então esse objetivo aqui da auditoria, ele vai ser bem em cima disso que eu falei agora, né, o que eu quero verificar, tá, o que eu tenho como objetivo, e vou pegar essas duas informações, confrontar, tá? O que muitas vezes pode dar muito problema, tá? Muitas vezes o que eu tenho lá no papel é realmente o que acontece, mas muitas vezes o que eu tenho no papel não é o que acontece, tá? E é aí que entra o papel de um auditor, né, correto. Ele vai levantar e dizer, ó, o que tá aqui não é o que eu vejo aqui, tá? Então, o que nós temos que fazer para melhorar isso daqui, tá? Porque às vezes nem a alta administração está sabendo que as pessoas não estão cumprindo o que está no papel, tá? Então, por isso que às vezes aquela auditoria interna que eu falei no começo, ela é importante, porque às vezes você recebe orientações de como fazer as coisas, mas você não faz exatamente o que tem que ser feito, tá? Então, por isso que muitas vezes se faz auditorias com frequência interna, para que evite uns problemas futuros com auditorias externas, né? E depois desse processo, né, então eu chego nas minhas conclusões, né, por fim eu faço uma reunião de encerramento, posso convocar todos os funcionários da empresa, posso fazer só com a alta administração, aí são várias as formas que eu posso finalizar o meu processo. É importante o quê? Que toda aquela conclusão que eu cheguei da auditoria, ela seja apresentada, né, para quem for necessário, seja para o gestor ambiental, seja para os sócios, para os acionistas, né, para quem for, mostrar, né, se está tudo ok ou se não está tudo ok. Se não está tudo ok, o que tem que ser feito, né? Nós, por exemplo, quando tivemos processo de auditoria no IF, nós recebemos já orientação, né? Olha, vocês deveriam fazer isso para melhorar alguns processos. Por quê? Quando nós tivemos auditoria foi justamente isso, pensando nesse processo de como que eu posso melhorar as informações, né? Como que as informações podem fluir dentro do processo. Ai, que bom que vocês estão bem organizadinhos, já colocaram os nomes aí. Tá? Essa semana eu vou dar um gás nas correções, tá? Então, as atividades de vocês, eu vou iniciar o processo de correção, vou colocar, acho que vocês viram lá no e-mail, eu compartilhei uma planilha e vou atualizando as informações, tá? Então, até já tirei a apresentação. Alguém tem alguma pergunta sobre a auditoria, alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? Fale meu cálice, que agora acabou nossas aulas, hein? Eu sei que muitas vezes as dúvidas vêm depois, né? Claro, quando a gente fala aqui, parece que é simples, a hora que vocês vão fazer alguma atividade, ler algum texto, ter que responder alguma questão, que vai vir, né, a dúvida. Natália, pode acontecer tipo de uma auditoria surpresa? Pode, tá? Não é muito comum, tá? Eles evitam, assim, uma auditoria surpresa, né, como se disse, mas pode acontecer. Às vezes acaba sendo meio surpresa ou muito em cima da hora, justamente para pegar essas falhas, né? Tem gente que às vezes recebe, assim, você já talvez tenha escutado, um tio, algum parente, vocês trabalham em alguma empresa grande, falou assim, nossa, essa semana eu trabalhei igual um louco, porque de repente avisaram que ia ter auditoria, em 2 dias eu tive que arrumar tudo, tá? Então, por isso que a gente fala que quanto mais organizado, mais em ordem você tiver, menos você vai sofrer, né? Então, às vezes, né, a pessoa não é tão organizada, né, acaba que
nossa, vou ter que virar à noite para deixar tudo em ordem, porque a auditoria vai vir segunda-feira, e se eles me pedirem qualquer documento, eu não sei nem por onde começar, tá? Já vi numa foto, assim, uma empresa, uma pessoa com pilhas e pilhas de processos, né, de informações, a mesa dela tá um caos, né, e daí pensa, vem a auditoria e fala, olha, eu queria ver o encontro de tal dia do treinamento, quero ver não sei o quê, quero... Você pensa assim, meu Deus, eu não sei onde está nada, né? Então, por isso que eu falei, pessoas organizadas vão ter um pouco menos dificuldade com processos de auditoria, né? Porque a auditoria, né, esse processo de organização ajuda, né? Pessoas, por exemplo, fazem tabelas, né, com números de processo, número de informações, né, atas de reunião, né, eu tenho tudo organizadinho, então tem menos dificuldade, né, principalmente quando vem esses processos surpresa de um dia para o outro que aparece a auditoria. Às vezes, empresas fazem uma coisa assim surpresa por estarem desconfiando, tá? É bem comum empresas desconfiarem, né, que estão desviando dinheiro, alguém, né, está fazendo alguma coisa de errado, e daí você contrata uma empresa que vai externa, né? Olha, eu preciso que vocês façam auditoria porque eu não tô desconfiando, a finança não tá fechando, não sei o quê, e a auditoria acaba vindo em cima da hora justamente para pegar esses problemas, tá? Para não dar tempo, digamos, da pessoa conseguir manipular aqueles dados, fazer alguma coisa assim, tá? Dúvidas? Mais? Bom, então, como falei, a atividade, né, da auditoria tem um texto lá falando da importância da auditoria, são perguntas simples, tá, gente? É mais por registro mesmo das informações. Quando vocês não conseguirem, inclusive já peguem isso, como a semana que vem já começa o RDE aí, o regime emergencial, que é a retomada do nosso calendário. Eu não sei até onde de informações o Alan já passou para vocês, mas a turma de vocês, sexta no final da tarde, ele passou o calendário para vocês. Para vocês não, passou para nós professores, porque vai ter a questão das férias, tal. Então, acredito que essa semana vocês devem receber, né? A gente vai mudar um pouquinho, vocês vão ver que é um regime meio de bloco, vocês vão fazer algumas disciplinas. O que vocês fizeram nas APNPs, quem finalizou tudo, tá? Inclusive a minha aqui, que é a última APNP que vocês estão fazendo, acho que semana passada vocês finalizaram, devem estar finalizando agora a de humanas, né? Eu não sei quem que eram os professores de vocês da de humanas, mas tudo que vocês fizerem até o fim, as atividades, tá? Então, por exemplo, vocês fizeram só a primeira atividade lá da política ambiental, não, nós vamos ter acho que 5 atividades, vocês não vou dizer que vocês estão aprovados na PNP, porque só uma atividade de 5 é muito pouco, né? Então, quem fizer todas as atividades, né, eu vou corrigir provavelmente só finalizar toda a correção, só vou conseguir passar conceito para vocês na outra semana, tá? Tem aí a questão de saneamento também, então vocês fizeram lá primeiro as atividades integradas lá com o webinar, depois nós fizemos uma PNP separada de saneamento. Isso tudo, o que vai acontecer? Vocês que já fizeram essas APNPs, no cronograma, quando acontecer essas disciplinas, vocês não precisam fazê-las novamente. A única coisa que eu acho que vai acontecer é que eu, por exemplo, só vou poder lançar o conceito de vocês de saneamento naquele período que vai estar aberto o saneamento. Depois, a SGA, eu vou passar para vocês, assim que vocês finalizarem as atividades, eu corrigir tudo, eu mando para vocês, mas no SIGA só vai ser inserido depois, tá? Então, por isso que é bem importante. Eu sei que a minha tá bem apertada, essa semana a gente finaliza, tá? Eu vou colocar o prazo, deixa eu ver, eu posso colocar até 30 é sábado? Não, é sexta-feira, tá? Então, eu vou ter que colocar tudo como sexta-feira, prazo final, tá? Porque por lei, acho que tá terminando, pela resolução, termina a PNP sexta, dia 30, e inicia o RDE na sexta, dia 30, tá? Então, se organizem para postar todas as atividades até lá, da sexta-feira, para justamente semana que vem eu tenho que fazer o relatório, daí eu vou corrigir tudo e finalizar, tá? Acho que eu falei para vocês que tudo vai levar um processo para ir para a direção, e acho que o CODIC só vai aprovar na primeira semana de dezembro, tá?
Mas daí o que acontece? Vocês que já fizeram vão ficar um pouquinho mais tranquilos de carga horária, né? Então o Alan deve mandar esse cronograma para vocês aí nos próximos dias, né? Porque vocês não terão mais todas as disciplinas ao mesmo tempo, tá? Eles pensaram em uma organização, as disciplinas vão estar com uma carga horária um pouquinho maior, tá? Então vai ficar, e qualquer problema, tanto em qualquer disciplina, melhor forma de vocês resolverem é imediatamente manda por e-mail, tá? Não conseguiu postar no AVA, não carregou, tá? O AVA às vezes tem algumas procedimentos chatos, tá? O nosso e-mail sempre está registrado, manda mensagem, manda e-mail lá, não conseguiu, para qualquer professor, ó, professor, não consegui carregar, tá aqui, tá? Mas pelo menos você mandou ali em algum momento, ele tá ciente, tá bom? Bom, eu acho que a gente vai ficar um tempinho sem se ver, né? Porque como nós vamos finalizar as duas disciplinas agora, né? Já finalizamos saneamento, agora finalizamos SGA. O que eu devo marcar mais para frente é o momento lá que eu falei para vocês, quem tiver interesse, conversar comigo sobre o TCC. Eu pretendo fazer isso ainda esse ano, então, ou novembro ou dezembro, eu aviso vocês, né? E daí a gente marca um encontro, acho que aqui pelo Meet mesmo, e daí tiramos as dúvidas de TCC, e daí, mas é uma coisa já pensando no ano letivo 2021, tá? Nada formal, uma coisa mais informal mesmo para a gente manter o contato, tá? E por e-mail eu sempre estou disponível. Pode perguntar, Ana, o que seria aqui? Quem não fez a PNP de saneamento, tá? Acredito que, olhando pelo nome aqui de todos vocês que estão online, todo mundo fez, tá? Quem não fez a PNP, tá aparecendo como 87? Eu não, tá, não tem problema, eu tenho, no AVA eu também tenho um curso que eu fiz, tá, de formação do AVA. Então, o meu também ali, provavelmente ele está aparecendo que você não assistiu, não abriu algum material, alguma coisa, por isso que ele não aparece 100%, tá? O que acontece? Acho que eu mostrei aquele dia para vocês. Tudo que vocês visualizam, que vocês assistem, eu tenho um controle, tá? Então, nossos professores, todo mundo que for professor da disciplina, né, tiver cadastrado como professor, consegue visualizar. Então, vamos supor o vídeo ali, o último vídeo que eu coloquei. Eu consigo entrar lá no AVA e verificar quem fez a leitura. Ele aparece lá, que fulano, fulano, fulano fizeram a leitura, inclusive o horário que vocês fizeram a leitura. Então, dentro do AVA, ele vai aparecer 100% para vocês, de cada sala virtual, se vocês abriram todos os arquivos, se vocês viram todos os vídeos, responderam todos os fóruns, tudo que estava proposto, né, ele só vai aparecer 100% se você fizer conseguir cumprir tudo isso, tá? Mas, assim, não se preocupem que o que vai valer é o conceito que os professores falarem, tá? A mesma coisa, a frequência, eles vão se basear nos encontros online, na entrega da atividade, tá? Então, agora é bem importante que vocês tenham esse cuidado, que entrega da atividade vai valer muito como frequência, tá? Que a ideia não é que vocês tenham muitos encontros, tá? Vocês não vão começar a ter só aula online, tá? Então, é bem importante agora, além de trabalhar de forma mais individual, hoje de manhã nós tivemos uma capacitação com a direção sobre como preparar o material para vocês, né, agora né, no RDE. Então, para vocês não ficarem sobrecarregados, tá? Então, hoje a Elaine bateu bastante nessa tecla, que não é assim, todo dia vai ter um encontro específico, aulas online. Então, vocês teriam aula online mais um monte de atividade para fazer em casa, tá? Então, a ideia é que seja bem dentro do limite, tá? Até porque nosso calendário vai ser super apertado, a gente vai pegar esse período de final de ano, né? Acredito que muitos de vocês, a família, outras pessoas vão estar entrando em férias e vocês vão estar com atividades, tá? O período de férias de vocês ficou extremamente curto. Eu não estarei de férias também, como um grupo de professores vai tirar férias maior agora em janeiro e outro não,
tá? Eu sou uma que não vai tirar férias agora em janeiro. Eu só tiro, acho que dia 9 ou 10 nós retornamos, o Alan também, se eu não me engano. Vários professores do nosso eixo não estarão de férias janeiro inteiro, tá? Então, às vezes, se vocês não estiverem conseguindo falar com o Alan, qualquer coisa, pode mandar e-mail para outro professor, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? A direção, acho que o Leandro e a Elaine também não vão estar de férias agora a gente vai tirar férias só um período ali de Natal e Ano Novo, tá? Logo depois todo mundo já retorna, outros professores vão ficar de férias, tá? Então, vocês vão ver que vai ter um calendário específico, um tanto de disciplina começando um período, daí acaba uma, começa a outra, tá? Então, é bem importante que vocês mantenham o controle aí, o cuidado das organizações, né, do que vocês estão fazendo. E agora é um trabalho mais individual, tá? Então, vejam, vocês vão ter que cuidar. O Alan vai organizar uma trilha de aprendizagem para vocês. O que que é? Uma orientação com todos os componentes curriculares que vocês têm, aonde que vocês vão acessar cada um. Então, por exemplo, quem já fez saneamento, né, aonde que tem que entrar? Tal sala virtual, outra sala virtual, SGA, Maru, todas as disciplinas que vocês estão matriculados, e o que vocês vão fazendo? Por exemplo, terminou aqui, eu mandei o conceito para vocês, vão colocar lá. Saneamento ambiental, ok. SGA, ok. Terminou o negócio de Maru? Ok, tá? Então, é bem importante que vocês tenham esse controle interno de vocês, tá? Mas, qualquer coisa, né, nós estamos aí disponíveis para vocês, tá? E aqui também, essa semana, aí, qualquer dúvida das atividades, pode me mandar e-mail que eu respondo, ok? Então, até, abraços, beijos, tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, é só me chamar.